Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Geraldo Monteiro. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Panorama Talks, o programa dedicado ao setor de medicamentos e especialidades. E a cada edição procuramos trazer sempre alguma personalidade do setor para estar comentando conosco algum assunto de relação ao setor de medicamentos e especialidades. E hoje não é diferente, nós vamos comentar aqui com o tema a participação dos planos de saúde e os caminhos necessários para ampliar o acesso aos medicamentos e especialidades. E como sabemos que para ampliar o acesso aos medicamentos e especialidades envolve a relação entre indústria farmacêutica, governo, pagadores adicionais e dentre eles tem aí a saúde suplementar, que contempla os planos de saúde. E para repercutir sobre esse tema, estamos recebendo aqui a Vera Valente, diretora executiva da Fena Saúde. Vera, seja bem-vinda. Obrigada, Geraldo. Obrigada pelo convite. Vera, nós sabemos que a Fena Saúde está trabalhando na tentativa de melhorar a otimização, a racionalização dos custos na saúde suplementar. Esse assunto veio muito à tona, principalmente aí na pandemia, onde na imprensa circulou que os planos de saúde tiveram ótimos resultados financeiros, dada a baixa procura pelos tratamentos médicos, incluindo a cirurgia, entre outros. Explica para nós o que é essa racionalização, se não fica o consumidor ou aquele que é usuário do plano de saúde pensa de que hoje a racionalização você vai mexer nos benefícios ou cobertura do plano de saúde. Então, o que significa isso para aqueles que nos acompanham aqui no nosso programa? Então, Geraldo, na verdade, as coberturas elas são definidas por lei, né? Quando a gente fala hoje de racionalização, na verdade, é mais do que isso. A gente tem buscado formas de ampliar o acesso à saúde suplementar. Quanto mais pessoas vierem, né, pessoas que podem pagar, vierem para a saúde suplementar, ou seja, você viabilizar produtos que caibam no bolso do consumidor e você traz pessoas para a saúde suplementar, você tem algumas consequências muito importantes. Primeira delas, você desonera o SUS. Ou seja, a gente não tem condição de um aumento expressivo de orçamento para o SUS. Então, qual a melhor forma de melhorar o financiamento do SUS? É você descarregando o SUS, tirar a sobrecarga de pessoas que podem estar na saúde privada. Quando você melhora a saúde privada, você aumenta o número de beneficiários, isso é bom para toda a cadeia, porque o que acontece? As operadoras, elas são uma verdadeira caixa d'água que irriga o sistema de saúde privado, ou seja, 85% dos recursos que as operadoras recebem vão para hospitais, prestadores, laboratórios. Como você está falando da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, os produtos da indústria farmacêutica que são usados no ambiente hospitalar também estão na conta que as operadoras pagam. Então, a gente irriga toda essa cadeia. Então, o crescimento de beneficiários cresce a cadeia, é bom para todo mundo. E nesse conceito que eu falei do mutualismo, né, que a saúde, que a gente irriga uma cadeia, que a gente não fica com esse recurso, a saúde suplementar, os beneficiários, eles atuam como dentro do conceito do mutualismo. O que vem a ser isso? Todos contribuem para aqueles que precisam, né, se utilize quando precisarem. Então, se todos utilizarem todos os recursos, o recurso não vai ser suficiente, que é o conceito do seguro. Então, o que aconteceu na pandemia? Exatamente o que você mencionou, por recomendação dos médicos, por receio das pessoas, saíram, né, dos hospitais, né? Houve realmente, assim, evitou-se internações, evitou-se cirurgias, evitou-se as urgências. Entretanto, esse setor você nunca pode olhar a foto, você tem que olhar o filme. Isso já voltou, e voltou numa velocidade absurda. Então, as pessoas olham os resultados das empresas, a queda que a gente chama de sinistralidade, né, que é o uso do sistema desse período que teve o pico da pandemia. Mas hoje a gente já tem índices de uso desse sistema, internação, cirurgia, o que estava represado, em índices superiores ao período pré-pandemia, 2019. E a gente teve também, em termos de custo, de impacto para o setor, um impacto enorme, lembra da questão
faltando insumos, faltando kit de intubação. Esses produtos subiram na casa assim, de 1000%. Máscaras, luvas, né, que são os equipamentos de proteção individual, também. Então, os custos de internação COVID, em relação ao início da pandemia e essa segunda onda da pandemia, eles mais que dobraram. Então, todos esses impactos já estão sendo sentidos nos resultados das companhias, das empresas este ano, e vão ser sentidos quando a gente falar de sinistralidade para calcular reajuste no ano que vem. Ô Vera, uma outra questão importante que a gente tem acompanhado aí via imprensa, a FenaSaúde soltou uma nota na Folha de São Paulo mês passado e hoje, inclusive, no jornal O Tempo de Minas também está repercutindo sobre esse assunto, né? Que é sobre a possibilidade de ampliação de acesso da população aos planos de saúde. Hoje nós temos aí por volta de 48 milhões de brasileiros que têm algum tipo de plano de saúde, seja ele corporativo, ou individual, ou familiar, ou seja, um quarto da população, basicamente, né? E como ampliar esse acesso, Vera, dentro dessa proposta que está em discussão e também aquilo que a FenaSaúde está propondo de ampliação da população aos planos de saúde, obviamente, por consequência, também pode ampliar também o acesso aos medicamentos de especialidades. Então, o que a gente tem defendido, Geraldo, o Brasil passou por uma mudança, né, grande no perfil das pessoas, da forma como as pessoas trabalham. A gente viu um aumento né, no desemprego, na redução das vagas de trabalho. Você fala aí do plano de saúde empresarial. Por outro lado, você tem hoje, das pessoas que estão em atividade econômica, 40% delas não têm carteira assinada. Então, é importante olhar esse mercado para que a gente seja realista, porque se a pessoa depender de uma vaga, né, de uma contratação CLT, e que ainda por cima lhe dê esse benefício, você não tem como trazer beneficiários para o setor. E as pessoas querem o plano de saúde, tanto que a gente teve um crescimento bastante expressivo nesse período de pandemia, né? Foi o maior crescimento desde 2016, a gente ganhou 2 milhões de beneficiários. Então, você vendo que as pessoas querem vir para o plano de saúde, que isso é bom para a sociedade brasileira porque desonera o SUS, que as pessoas estão buscando alternativas, né, que elas não têm um emprego formal, que elas precisam entrar nesse segmento por um outro caminho. O que a gente tem colocado? Vamos colocar mais produtos à disposição. Os que existem hoje, a segmentação que existe hoje, ela vai permanecer. Mas por que não você viabilizar planos de consultas e exames? Os que a gente chama hoje de plano ambulatorial, ele é muito onerado porque ele traz 12 horas de urgência e emergência, que acaba sendo um motivo de encrenca, de judicialização, porque depois você não tem como tirar esse paciente, e traz também o que a gente chama das terapias, você está falando das especialidades, que é esse módulo principalmente a oncologia, que onera muito o custo desse plano. Então, você vai continuar tendo ambulatorial com as terapias, você vai continuar tendo o plano referência com todas os exames, consultas, internações. Entretanto, se a pessoa olhar para a condição de pagamento dela e olhar para aquilo que ela precisa, ela pode falar, não, eu quero um plano de consultas e exames, esse cabe no meu bolso. E você desonera o sistema desse tipo de coisa e traz para a pessoa o benefício, a mulher de fazer o seu acompanhamento ginecológico anual, a criança que precisa ir no pediatra, porque principalmente as pessoas mais jovens, o uso do sistema está muito voltado para essas consultas e esses exames rotineiros. Então, não é excluir nada, não é mudar para quem já está, é criar um mecanismo de trazer pessoas que estão excluídas, que hoje elas não conseguem pagar esse plano mais completo. Vera, você citou aí a questão da oncologia. Como que está essa situação da ampliação dos produtos oncológicos no rol de cobertura dos planos de saúde? Tinha uma discussão bastante acalorada aí recentemente sobre esse assunto. Como é que está? Tem perspectiva desse projeto? Como é que está essa situação? Então, essa sua pergunta é super boa e super oportuna. O que acontece? Existe muito amplo acesso aos medicamentos oncológicos. Se você olhar o rol de procedimentos que lista tudo que as operadoras têm que
que fornecer, você tem, primeiro, todos os infusionais, né? Porque a terapia do câncer, ela não é só medicamentosa, né? Você tem cirurgias, você tem radioterapia, você tem, muitas vezes, a quimioterapia, e nisso você tem uma complementação de quimio oral. Então, é um conjunto Procedimentos. de procedimentos e de terapêuticas. E aí, você tem hoje, quando você olha os quimiorais, você tem 58 quimioterápicos orais incorporados no rol. Então, existe amplo acesso, sim. Quando a gente olha o que não está incorporado, que está registrado, são apenas 23 produtos. E quando você pega esses 23 produtos e analisa o processo do último rol, 11 deles foram reprovados pela ANS, o que demonstra que a análise de tecnologia em saúde, né, o que a gente chama da ATS, ela é indispensável para que o sistema pague aquilo que efetivamente traga benefício real para o paciente. Então, uma coisa é o registro da Anvisa, que olha se o medicamento está fazendo o que ele se propõe a fazer, se ele não. Questão de toxicidade, uma série de coisas. O que a ATS olha é se esse medicamento ele vem substituir um tratamento já existente e que qualidade ele traz, o quanto ele prolonga a vida do paciente, como ele performa em termos de indicadores, né, no mundo real e o custo que ele traz. Então, quando você fala, não, esse medicamento o sistema não vai pagar, é porque ele muitas vezes não trouxe nenhum diferencial terapêutico e traz um custo enorme para o sistema. Isso não é uma invenção brasileira, isso é feito no mundo inteiro, o mundo inteiro faz essa análise de tecnologia em saúde, a ATS, como a régua de escolha, porque assim, todo mundo quer tudo, né? A gente quer tudo, não vou falar nem só de plano de saúde, se você pudesse, você teria tudo, comprar tudo que você deseja, mas você não pode fazer isso. Por quê? Porque o seu recurso não te permite comprar tudo. Então, você olha o seu recurso e você faz escolhas. Casa, comida, escola, e você vai selecionando. Fazendo o mesmo paralelo, tanto o SUS quanto a saúde privada têm limitação de recurso. O SUS é o orçamento, a saúde privada é essa contribuição que todos dão para esse fundo mutual. Como eu falei, forma-se um fundo para quem precisar utilizar. Então, não tem recurso para todo mundo e para tudo. Então, como eu vou decidir o que eu vou pagar e o que não vou pagar? Que eu digo, seja para o SUS, a Conitec, seja para a saúde privada, a ANS. Como ela decide, eu pago isso e não pago isso? Fazendo essa análise de tecnologia em saúde. Então, o projeto de lei em questão, sem nenhuma racionalidade, ele veio trazer uma pressão para que todos os quimioterápicos orais fossem incorporados de forma automática, ou seja, sem análise de ATS. Isso não é possível, isso não existe em lugar nenhum do mundo, e o sistema não suporta isso. E aí traz até uma enorme iniquidade, porque às vezes você vai ter um tratamento caríssimo, que não traz nenhum diferencial, onerando esse fundo mutual, que no final, todo esse custo ele é dividido para todos os participantes. Então, por que eu falo de iniquidade e injustiça? Porque você pode trazer um custo enorme para esse sistema, sem nenhum benefício, e você expulsa pessoas que não vão conseguir pagar essa conta, porque a conta aumenta. Né? Você falou, vocês tiveram uma redução do uso, o reajuste foi negativo, para mostrar como esse balanço acontece. Se esse custo aumenta muito, o preço do plano. Então, você pode, muitas vezes, com a falsa ideia de estar beneficiando um conjunto pequeno de pessoas, você está prejudicando a coletividade. Então, a forma justa de fazer as escolhas é a ATS. Vera, dentro desse processo, há uma discussão entre governo, FENA Saúde, né, operadoras de plano de saúde e indústria farmacêutica para melhorar esse entendimento desse assunto? Olha, infelizmente, essa discussão ela não aconteceu de forma ampla, né? Houve aí tem as defesas de interesses particulares. Então, o que a gente pegou quando a gente viu o projeto, né, nesse momento, ano passado, que a gente estava vivendo aprovações no ambiente virtual, o Senado, em uma votação virtual, aprovou o projeto sem nenhuma discussão técnica. Esse projeto foi para a Câmara.
voltar às comissões temáticas, né, com esse alívio que a pandemia deu no início do ano. Então, teve uma discussão na Comissão de Seguridade Social e Família sobre o projeto, e nessa discussão ficou muito claro que se o problema era que a análise da INS demorava muito, o foco tinha que ser: vamos reduzir o prazo e não matar o processo. Então, como fazer esse processo que é fundamental para a segurança do paciente e do sistema, sem que isso demore 2, 3 anos. Então, houve essa discussão, havia um encaminhamento de uma revisão do projeto para esse sentido, só que a gente foi atropelado com pedido de urgência. Esse projeto foi para a Câmara dos Deputados, para a plenária. É um assunto difícil das pessoas compreenderem, né? Compreenderem que já existe acesso, que tem amplo acesso, que ninguém está discutindo acesso a tratamento oncológico, porque isso já existe, é obrigatório. A gente está discutindo a forma de trazer os novos produtos, né, que não pode ser sem avaliação de tecnologia. E aí esse projeto foi aprovado a toque de caixa na Câmara. E aí, depois disso, houve o veto presidencial por recomendação do próprio Ministério da Saúde, que entende o quanto isso compromete a sustentabilidade do setor. E mais, nós aqui conhecemos o setor farmacêutico há muitos anos, existe, infelizmente, na saúde brasileira, o mecanismo da judicialização, que é um mecanismo péssimo, é o pior acesso, é o acesso da forma errada, é ruim para o paciente, é ruim para quem vende a droga, é ruim para quem paga a conta, mas é um mecanismo muito forte ainda de acesso. Então, o que iria acontecer? Você teria, passaria um projeto de lei desse para usuário do plano de saúde, mas eu, se fosse usuária do SUS, eu falava, mas por que se é bom para o do plano de saúde não é bom para mim? Você ia ter uma enorme judicialização, obrigando o SUS a pagar, num momento crítico que o sistema passou por uma pandemia. Não é assim que se faz as coisas. Tem que ter critério, tem que ter ciência, e essa indústria farmacêutica que vende seus produtos aqui no Brasil, né, de inovação, esses seus produtos que se chamam de especialidade, elas passam por esse processo de avaliação fora do Brasil, nas suas matrizes. Então, quem comercializa na Inglaterra, no Canadá, em vários países, passa nos Estados Unidos, passa por uma avaliação criteriosa do que vai ser pago e do que não vai ser pago. Até porque esse tipo de droga não é out of pocket, né? Não é uma droga que você pode pagar do próprio bolso. Então, você precisa ter um financiador, e esse financiador tem recursos limitados. Então, é um projeto de lei ruim. É o projeto de lei que eu te falei. Se a gente não olhar essa cadeia como uma coisa integrada e crescer e deixá-la forte, sustentável, é uma coisa boa para todo mundo, desde quem produz drogas e produtos para a saúde, até o hospital, o médico. Então, da sustentabilidade, crescer, todo mundo ganha. E alguém puxar esse negócio de alguma forma que desestabilize, que é esse projeto de lei, desestabiliza para todo mundo. Esse entendimento seria essencial para a gente evoluir em discussões mais maduras, com mais pé no chão e mais viáveis para um país como o nosso, que está num pós-pandemia, né? Ainda nem é pós-pandemia, né? Mas passando por uma pandemia violenta, os sistemas ficaram machucados, né? Muito impacto em custos. Então, a gente precisa ter mais responsabilidade nesse tipo de discussão. Vera, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom esse seu esclarecimento aí para todos aqueles que nos acompanham aqui no Panorama Talks. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Satisfação revê-la aí depois de tanto tempo. Sucesso. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição. Para você que nos acompanha, fica a dica. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Acompanhe também a sessão no nosso portal panoramafarmaceutico.com.br. Fique de olho também nas redes sociais e nos grupos de mensagem. Toda quinzena, às terças-feiras, temos um programa novo no ar. Muito obrigado a todos e até a próxima.